Amém. Graças a Deus. Obrigado, Juliane e Jamile, sempre nos abençoando com louvor, preparando o nosso coração para a gente meditar e ter a atenção plena à meditação. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um. Queria ler então o Salmo 139 e falar um pouco sobre os gemidos da alma e o cuidado de Deus. Os gemidos da alma e o cuidado de Deus. O Salmo 139 é certamente um dos salmos mais bonitos dos 150, né, que existe aí nas Escrituras. Esse é um salmo de Davi e com certeza na minha categoria dos mais belos salmos, o Salmo 139 está aí, talvez no top 3 aí. Ele é realmente muito bonito, muito profundo e tem muita riqueza para nós, né? Você pode deixar ele aberto enquanto a gente dá uma meditada, e aí eu vou fazer uma exposição. A gente vai versículo por versículo, são 24 versículos, mas eu vou dividir esses 24 versículos em 3 blocos e a gente vai mastigando esse texto. Quem gosta muito de pregar assim são os reformados, né? Eles gostam muito de texto expositivo e realmente é muito bom, é muito rico, mas, como eu disse, o Salmo 139, ele mostra como que a alma, especialmente por ser um texto poético, né, o livro dos Salmos é uma poesia, né, a palavra salmo significa poesia que pode ser cantada, e esse salmo, inclusive, já virou tema de muitas canções religiosas ao longo da história, até no meio evangélico tem muitas músicas bonitas sobre esse salmo, e o que me chama mais atenção é essa liberdade da alma. E a poesia traz muito isso, né? Essa capacidade de tentar colocar em palavras a nossa subjetividade, quem a gente é diante de Deus. E eu gosto muito do livro dos Salmos por essa liberdade poética e essa liberdade espiritual. Ele não está preocupado com doutrinas, os Salmos não está preocupado com tentar impressionar Deus com palavras adequadas, né? Se os Salmos são orações, você encontra essa oração aqui, que é uma oração de rendição, que começa declarando o quanto a gente é confuso, ambíguo, né, ambivalente e termina adorando a Deus, mas você encontra salmos onde o salmista está extremamente alegre, feliz, dando graças a Deus. Tem salmos que ele está otimista, falando assim, graças a Deus, não sou como esses homens por aí, porque eu tenho andado, parece até um fariseu orando, né? Que eu tenho andado na tua presença. Outros salmos ele está completamente culpado, aflito, angustiado, porque a gente é assim. O Salmo é assim. O Salmo é um exemplo clássico para a gente que não existe script para oração. Não existe uma oração adequada, como orar bonitinho. E o mais incrível é que tanto não há um formato, há uma espontaneidade na oração, no falar com Deus, como também não há uma preocupação ritualística para fazer direitinho. Né? Tem hora que eu não sei se você já se perdeu em oração. Você já começou a orar, de repente você começou a pensar, esqueceu que estava orando e viajou nos seus pensamentos? Então, isso é salmo. Porque isso tudo é oração e acontece diante de Deus. Inclusive quando você está amargo assim. Você já fez uma oração que você começou orando e você estava atribulado com alguma coisa, você estava amargo, sei lá, desabafando com Deus sobre o seu trabalho, que estava muito ruim, e aí você começou a resmungar. Esse resmungo é salmo, você está entendendo? É isso que eu acho lindo. Essa resmungada, essa é um divã com Deus. Inclusive tem até um livro do reverendo Caio Fábio, né, que é um comentário existencial do livro de Salmos, onde chama No Divã com Deus. Porque tem isso. Ele torce para acontecer alguma coisa contra os inimigos. Tomara que isso não aconteça, tomara que ele vai dando sugestões para Deus na caminhada. E isso é muito bonito, porque a gente às vezes fica com medo de Deus por expressar o que a gente pensa e sente diante dele. E a oração, como diria Martim Lutero, é um suor da alma. A gente tem que usar o recurso da oração, da meditação, né, dessa atenção plena em Deus, justamente para o nosso autocuidado, né, para a nossa vida espiritual. Então, eu acho isso muito bonito, porque me faz lembrar do apóstolo Paulo falando lá no livro de Atos, capítulo 17, ele diz, aí, muito bem, o apóstolo Paulo fala no livro de Atos, capítulo 17, que nele existimos, nos movemos e respiramos. E às vezes a gente tem uma certa desconfiança da presença de Deus em nós, do cuidado de Deus em nós, em determinadas estações existenciais que a gente vive. Então às vezes a gente dá a pensar, mas isso aqui Deus não está presente.
Pelo contrário, o Salmo 139, principalmente, ele vai dar um relato de como que Deus está presente em tudo. Na hora mais difícil, na hora mais negra, na hora mais escura, na hora mais culpada, Deus nos conhece por completo. E isso é de uma riqueza enorme, porque a nossa tendência é, ao reconhecer que a nossa vida é um flagrante diante de Deus, nosso medo é ficar com medo de Deus, achar que a gente é uma surpresa para Deus. E aí, no meio religioso, a gente faz aquelas orações que a gente tenta impressionar Deus com palavras, né? Quantas vezes a gente até prega para Deus, né? Senhor, mas na tua palavra diz, como se Deus não soubesse da sua própria palavra. Então a gente fala versículo para Deus na palavra, a gente começa a usar a palavra que não é nossa e a gente não é a gente. E o mais incrível, que quanto mais humano, mais a gente, mais conhece-te a ti mesmo, como diria a filosofia, mais espiritual a gente é, mais verdadeira a gente é, mais oferta de sacrifício vivo, quebrantado e contrito no altar Deus recebe. Então, o livro dos Salmos tem essa riqueza, não está preocupado com essas teologias, é um livro da imperfeição, é o livro às vezes da soberba, é o livro às vezes do ódio. A poesia tem essa liberdade e Deus vai perpassando por tudo isso, né? Eu acho isso muito bonito, por isso que eu gosto muito desse texto. Então, nos Salmos há declarações de fé, dando graças a Deus, persegui os inimigos, alcancei, contigo saltarei as muralhas. Há declarações de falta de fé. Cadê, Senhor? Está todo mundo olhando para mim, onde está o seu Deus? Gente, você fala isso com Deus, né? Parece falta de fé, não é não. É a fé com cara de falta de fé, Senhor, até quando? Não é colocar Deus na parede, isso é um desabafo. Isso é andar com Deus, intimidade com Deus tem que ter essa liberdade, às vezes poética, às vezes intrínseca, né? Muito bonito isso. Declarações de culpa, de ação de graça, de raiva, de decepção, é um divã com Deus. E uma frase que eu sempre leio, que eu gosto demais do teólogo Russell Shedd, quando ele comenta sobre os salmos, ele fala: os salmos mostram que o conhecimento intelectual não é suficiente. O coração deve ser tocado pela graça. Fé não é você sair do misticismo e ir para um racionalismo. Não é isso. Às vezes a gente passa por essas estações na nossa caminhada. Sai do ambiente extremamente místico, assim, supersticioso, de acreditar em poderes materiais, em objetos sagrados. Aí fica extremamente racional e seco. Não tem que tocar o coração. Fé tem que ser aquele que eu olha, minha alma sabe muito bem, é a expressão que ele vai usar. Fé é essa coisa que penetra a alma. É a diferença de emoção e emocionalismo, né? Às vezes no meio religioso a gente apaga a luz, faz o emocionalismo, toca o teclado bonitinho. Tá, isso conduz, mas a emoção verdadeira é quando você sabe quem é Deus lá no fundo, assim. Mesmo sendo você um ser imperfeito. Porque a gente acha que o amor de Deus está condicionado ao nosso comportamento, né? Que Deus vai nos amar mais se a gente comportar direitinho. E é o contrário, Deus nos ama de maneira incondicional e é o amor dele que nos faz melhorar no comportamento, no dia a dia. É porque a gente às vezes tem essa dúvida acerca do amor de Deus. E aí o Salmo 139 vai trazer isso para nós. É o Salmo de Davi que ora a Deus onipotente, mesmo reconhecendo ser ele um homem limitado, pequeno e ambivalente. E aí nessa oração, porque é uma oração, eu vou frisar aqui algumas orações que ele faz, que eu gostaria que você pensasse, se você não já passou por essas estações, está passando, ou quem sabe essa reflexão não pode te ajudar aí a entender um pouco mais de Deus. Vamos ler o Salmo 139, então, depois dessas considerações iniciais acerca da liberdade da poesia dos Salmos, né? Muito bonito. Diz assim, versículo 1, nós vamos até o 5 primeiro. É onde ele fala sobre que a vida é um flagrante diante de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. E a gente às vezes é angustiado porque não ora uma hora, né? Diz assim, eu não sou um homem de oração, eu só oro 15 minutos. Calma, senhor. Que agonia é essa? De longe ele penetra os seus pensamentos. Ele já sabe. E ele continua. Esquadrinhas o meu andar. Né? Uma outra tradução lá do Eugene Peterson, né? Investiga o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Isso aqui, a gente às vezes, se a gente vê Deus como um ser assombroso, a gente fica com medo. Não conhece todos, aquilo que eu faço no escuro, aquilo que eu faço sozinho. A religião tem
essa coisa horrorosa, assim, de ver Deus contra nós. Por isso que Lutero, na Reforma, teve que fazer toda uma teologia chamada de Christus por mim, porque a gente via Deus sempre contra a gente. Então, você tinha que pagar uma penitênciazinha, né, uma indulgênciazinha para Cristo ficar a seu favor. E a gente é assim, vai criando mecanismos de barganha. E aqui ele está falando, olha, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces ela toda. Nem ele, Davi, sabe de si mesmo. Senhor, nem eu sei da palavra que chegou à minha boca. O meu inconsciente confuso, aí a psicanálise ia ajudar bastante, né? Ajuda bastante, Freud, a gente não consegue compreender a gente mesmo, mas o Senhor já sabe. E aí, ao saber disso, no versículo 5 fala, mesmo sabendo de tudo isso, conhecendo a minha vida, porque de perto, gente, a gente é assustador de perto. Por isso que quando a gente casa, nossa, Deus, quando celebra o casamento é assim, no namoro é assim, casou, não imaginava, é porque de perto, gente, todo mundo é assim. Quem te conhece de perto sabe como é que é muito bonito assim publicamente, mas Deus conhece a gente publicamente, mas conhece também intimamente, né? E ao invés dele falar assim, nossa, Deus me conhece nesse nível, o que eu faço no escuro sozinho, né? O que eu penso? Ele teria medo de Deus. Ele não, ele vai falar, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Olha que beleza. Ele falou assim, olha, Senhor, eu te amo, a minha vida é um flagrante diante de ti, e eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor não se assusta comigo. Eu não sou uma novidade para o Senhor. Por isso que não adianta eu tentar te impressionar. Tu me conheces profundamente, a minha vida é um flagrante, mesmo conhecendo, esse primeiro bloco mesmo conhecendo quem nós somos, o Senhor está conosco e nos guarda. Olha que riqueza, Ele nos conhece na esfera pública, que é assentar e levantar, todo mundo vê, chegou e tal, te conhece ali, né? Geralmente quando a gente casa, a pessoa sabe quem a gente é de perto, né? Agora Samuel professor é um outro sujeito, Samuel em outro lugar é outro sujeito, Samuel aqui pregando é outra coisa, né? E a Joana me conhece de perto, né? Mas ainda há uma dimensão que não é só pública, é privada, é aquela mais íntima, né? Quando eu assento, quando me deito, me levanto, é a dimensão pública, e tem a dimensão íntima, que são os pensamentos, de longe penetra o pensamento. E eu lembro que uma experiência que eu tive com meu pai, na época que ele já estava acamado lá no seu, bem finalzinho da vida, né? Meu pai teve mal de Parkinson por muito tempo, 18 anos, e os últimos 8 anos ele ficou acamado. E ficou por várias temporadas, isso na minha adolescência, na minha vida mocidade, na minha mocidade antes de casar. E ele ficava, por muitos tempos, quando ele tinha alguma crise do mal de Parkinson, ele tinha que usar a sonda nasogástrica, né? Aquela que vai pelo nariz. E aí eu lembro da primeira vez que ele tirou a sonda, e ele já estava, né, com demência, então não podia tirar, mas aí você tinha que ficar monitorando, e meu pai tirou. E eu tomei um susto, porque eu nunca tinha visto, né? A Joana acostumada, enfermeira, ela inclusive passa essa sonda, né? Olha como é que o texto nunca esteve tão vivo para mim quando meu pai tirou a sonda. Que a sonda era um canudinho que vinha até aqui, você vinha e colocava o alimento ali, né? A dieta ali na pontinha da sonda. Mas ela aparecia visivelmente do narizinho para cá, um tanto assim. Quando ele tirou, o negócio vai lá no fundaço do nosso interior. Na hora que meu pai tirou, no dia de manhã, falei com a minha irmã, nossa, Soraya, que é a minha irmã, Soraya, o papai tirou a sonda. E aquele tantão assim de sonda. Na hora que eu vi aquilo, tu me sondas e me conheces. Lá no fundão, Deus conhece. E o nosso medo é achar que a vida é que a gente vai correr de Deus. Mesmo nos conhecendo tão profundamente, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Deus está sempre colocando a mão para trair. A gente pensa, tu me cerca, me vê que eu sou todo assim, e vai sobre mim descer o cajado, como diria um bom crente, né? A gente inclusive gosta de pregação legalista, a gente fala, hoje foi uma benção, foi um cajado, que é surra. A gente vê Deus assim, não é como aquele Deus que quer cercar, que quer adiantar, quer pôr a mão sobre nós, né? Olha que lindo. Mesmo sendo esses seres ambivalentes, né? Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a sua mão.
O Senhor cuida de nós em meio às nossas contradições, ambiguidades e ambivalências. Ainda a palavra não me chegou. Quantas vezes eu tentei orar e não consegui? Você sabia que o silêncio é uma oração? Às vezes eu comecei cheio de boa vontade, hoje eu vou orar muito. Não consegui. Isso é oração. Ficar em silêncio diante de Deus, né? Já muitos falam de oração que era só um silêncio, sentar e ficar em silêncio, e meditar, e entregar a mente. Olha, Senhor, eu vou pensar diante de Ti, não vou ficar aqui fazendo protocolo, fazendo um script assim, de ordem de como que eu vou orar, porque tem hora que eu não me conheço, não consigo nem processar os meus pensamentos. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você fica angustiado. E você acha que você se conhece? Você não se conhece. Pegando a Bíblia mesmo, Jesus, do alto da cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ainda assim, Ele põe a sua mão sobre nós, né? Outro texto clássico é do apóstolo Paulo: eu não compreendo muito bem o meu jeito de agir. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. A gente está assim. O profeta Daniel falando: Senhor, a Ti pertence a honra e a glória, e a nós a confusão de rosto, a nossa confusão subjetiva. Eu sou esse ser que às vezes eu estou diante de Ti todo confuso, mas ainda assim Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a Tua mão, porque Deus é amor. A gente não é, a nossa alma às vezes fica angustiada, mas Deus vai passando por aquilo ali, nele existimos, nos movemos e respiramos. Então a primeira dimensão do versículo 1 até o versículo 5 é o cuidado de Deus diante das nossas contradições subjetivas. Eu falo assim: olha, meu Deus, eu de perto eu sou um pouco assustador. A gente não surpreende Deus, Deus nos conhece. De longe Ele penetra o pensamento. Eu sei o que você está pensando, e a gente, ai, meu Deus, já fica com medo. Calma, eu estou te atraindo, eu estou te cercando. Isso já é um sinal de Deus te cercando, mesmo vivendo as suas principais ambivalências. Aí, do versículo 6 em diante, até o 12 mais ou menos, ele diz assim: tal conhecimento sobre Deus, que conhece a nossa subjetividade e ainda está conosco, é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Aí, depois disso, a gente pode falar: não, minha vida é um flagrante, eu vou correr de Deus. Ele até tenta. Falou: meu Deus, mas o Senhor me conhece no escuro, o Senhor conhece meus pensamentos, o Senhor sabe que eu estou orando aqui, mas eu estou querendo mesmo é que o raio, que o parta, cai na cabeça daquela pessoa, né? A gente fala: meu Deus, mas o Senhor sabe aqui, mas eu estou todo angustiado, meu coração tem inveja, tem umas ganância estranha. E o Senhor conhece? Isso conhece. Nossa, Senhor, eu tenho uma pulsão, eu tenho um vício, o Senhor conhece? Conhece. E aí, ao invés dele tentar correr de Deus, ele não consegue, né? Que ele fala: mas como que eu vou correr do Senhor? Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A gente acha que Deus está só na igreja, que Deus está só com certinho, né? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, esse versículo é tão bonitinho, né? Olha a riqueza poética. Se tomo as asas da alvorada, querendo dizer assim: olha, se eu acordo bem cedo e sumo, o Senhor vai estar lá também. É isso que ele está dizendo de maneira para tomar as asas da alvorada, acordar bem cedo assim, na alvorada, e ir para os quintos, confins da terra. Não, o Senhor vai estar lá também. Eu fico impressionado como que essa galera consegue desviar. Ah, mas o sujeito está desviado. Desvia da religião, desvia da igreja, mas quem experimentou esse Deus aqui, que a gente está falando de Davi, que nele nos movemos, existimos e respiramos, não tem como fugir dele. Você vai estar em qualquer lugar, lá no mais profundo céu, bonitinho, ou no mais profundo abismo, lá está. E você vai tentar correr dele, lá estás também. Que riqueza! Ainda lá haverá de me guiar a sua mão, mesmo nas situações mais difíceis. Se eu digo, olha o versículo 11: com efeito, as trevas me encobrirão, a luz ao redor de mim fará noite. Isso aqui, versículo 11, é como diz: se eu dizer agora, agora já era. Eu poderia até usar uma gíria, né? Agora ferrou. Agora não dá mais não. Até nesse momento, o Senhor está com a gente e nunca já era. Porque as trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa.
Quantas vezes, não sei se você já passou em alguma estação da caminhada, às vezes você já viveu o céu e Deus está lá, é lógico, né? Quando está tudo bem, a gente sempre dá graças a Deus quando está tudo bem. E quando você vive o dia mais escuro, fala, o Senhor está aqui comigo também. Ou às vezes você pode ver nem o dia, nem o céu, nem o escuro, mas é o que você fala, agora já era, não tem como mais. Deus está lá também. Porque as trevas e a luz são a mesma coisa. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, se do versículo 1 ao versículo 6, 5, 6, ele fala de que Deus está conosco apesar das nossas contradições, de ser um flagrante a nossa subjetividade, nos conhecer de perto, nem a gente se conhecendo tanto assim, né? Do versículo 7 até o 12, ele vai falar de situações exteriores e que Deus está. E ele fala de 3, né? O céu, a gente vive situações e fala, não, glória a Deus, quem nunca viveu uma fase boa, né? Aí a gente dá graças a Deus fácil. Aí é bom demais, glória a Deus, deu tudo certo, Deus abriu as portas, foi maravilhoso, vive, o Senhor estava lá. Agora a gente às vezes vive o abismo. Você não lembra de situações que você viveu, que você orou o abismo? Eu lembro, eu poderia citar muitos na minha caminhada com Deus. Eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 23 anos, já tinha 5 anos trabalhando no supermercado, como repositor de frios, eu fiz uma oração dentro da câmara de congelados do supermercado. Ajoelhei e falei, meu Deus, eu não posso pedir conta desse trabalho, meu pai está doente em casa, eu não posso sair desse trabalho, mas eu não posso ficar nesse trabalho. Eu preciso do seu socorro. Lá no mais profundo abismo, que ali para mim era gelado, o Senhor lá estava, ouvindo essa oração, né? Lembro também lá no Espírito Santo, eu fazia sempre uma oração em um momento profissional angustiante. Eu descia ali na terceira ponte de Vila Velha e fazia uma caminhada atrás do shopping Praia da Costa até a escola que eu ia, e eu não estava satisfeito com o ambiente profissional, estava completamente horroroso o que eu estava vivendo, não era uma experiência boa, e eu orava, eu falava assim, olha, aqui está com cara de abismo existencial. E cada um sabe qual que é o seu próprio abismo, cada um sabe, mas tu lá estavas. E já vivi situações profissionais também, que era o céu pleno, de sair de uma aula maravilhosa, de alunos aplaudirem, igual recentemente quando eu dei aula aqui, sabe, fiquei 2 meses cobrindo um professor numa escola aqui, e aí eu lembro de um 9º ano, quando eu terminei a aula, os meninos aplaudiram cerca de 15 minutos, assim, eu me senti o filme Ainda Estou Aqui, lá em Veneza, assim, sabe, os meninos, isso tudo era Deus, eu falei, olha que coisa, né, lá estás também. E eu sabia que eu estava contribuindo para a formação daqueles meninos, já vivi o abismo lá, e já vivi também o céu. Quantas vezes vivi situações maravilhosas, gente, que coisa linda, mas a gente sempre vê Deus só na coisa linda, né? Mas a gente tem que ver que Deus também está lá no profundo abismo junto com a gente. Ou pior, às vezes a gente pode viver estações que você fala, agora já era, realmente não tem jeito. O dia virou noite, as trevas me encobriram, ferrou, agora já era. Não, não já era, tu lá estás, porque as trevas e a luz são a mesma. Gente, essa é uma oração, assim, é a vida como ela é, né? É um retrato de como Deus é, e a vida é assim. Então, ele começa a falar de situações exteriores, ainda que eu diga, agora já era. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa, e a gente tem que guardar isso para a gente. Se Deus nos conhece, está conosco mesmo nas nossas ambivalências, que a gente fica naquela doido para ser santo, para ser melhor, e não consegue, peraí, Deus está ali nos cercando por detrás e por diante, está pondo sobre nós a sua mão, né? E ainda que eu viva situações exteriores terríveis, de abismo, ou céu, ou situações aparentemente irreversíveis, que eu falo, agora já era, isso aqui não tem cura, ainda assim o Senhor está comigo. Que oração, né? Que oração. E aí ele continua do versículo 13. Pois tu formastes o meu interior. Ele começa, depois de uma oração dessa, ele começa a dar glória a Deus, né? E reconhecer a grandeza dele. Tu formastes o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Eu não sou uma surpresa para o Senhor. Não adianta tentar te impressionar. É o Senhor que me formou.
né? Graças te dou, porque visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as suas obras são admiráveis. E a gente começa a se deleitar nessa grandeza de Deus, de saber, de descansar no amor dele, da confiança no amor dele. E aí ele termina esse versículo 14 com uma expressão que eu amo, que ele fala: e a minha alma sabe muito bem. Gente, a alma de quem foi tocado por esse Deus. Aqui a gente não está falando de experiência religiosa, a gente não está falando de doutrina, a gente não está falando de regras morais, de etiqueta de igreja, para você cumprir direitinho, seguir direitinho, né? Não, a gente está falando de um relacionamento com Deus, a gente está falando de espiritualidade. E quem sabe desse Deus, do qual, mesmo sendo você quem você é, sendo um flagrante diante de Deus, ainda sabe que Ele te cerca por detrás e por diante, mesmo vivendo o mais profundo abismo, ou até mesmo o céu, a tua mão ainda lá está nos guiando. Quando a gente entende isso, sabe que a nossa alma aquieta nos braços dele e sabe muito bem. É aquela grande declaração de Santo Agostinho, né, quando ele diz que Senhor, duro é te seguir, mas é impossível te deixar. Ele fala, minha alma sabe muito bem, tem coisa que é só minha alma, só o Senhor pode aquietar minha alma. Que declaração, né? E aí você pode viver situações que nada preenche o seu coração. Por quê? A sua alma sabe muito bem que o que te preenche é a presença de Deus. O que te preenche é essa certeza desse cuidado, né? Então, eu acho isso muito bonito. Me impressiono com as suas obras e com as suas grandezas, e a minha alma aflita sabe muito bem. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu os seus altares. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna, e isso é bonito, né? É por isso que eu não consigo desviar. Tenho pelo menos aí 25 anos de evangelho, vivi crises de fé, reformulações teológicas, tudo isso não é nada perto da certeza desse tipo de relacionamento e da minha necessidade, da minha sede interior desse Deus do qual minha alma sabe muito bem do que eu estou falando. Só nele. É o que me faz acordar de manhã. Se eu não estivesse aqui agora, por exemplo, nesse domingo de manhã, estivesse dormindo, vendo Netflix, fazendo conta, você acha que o raio que eu parta ia vir sobre a minha cabeça, a ira de Deus? Lógico que não. Por que eu estou aqui? Porque a minha alma sabe muito bem. É só nele que eu encontro. Ah, mas eu poderia fazer isso em casa, tranquilinho, poderia. Mas Deus resolveu ser amado no próximo. Deus para mim tem a cara do Juliano, da Jamílis, de todo mundo aqui. É isso. Minha alma sabe muito bem, minha alma é abraçada nisso. E essa certeza do amor dele, independente da situação que eu vivo, da mais confusa subjetividade, da mais assombrosa exterioridade, uma certeza: tu estás comigo e minha alma sabe muito bem, para perder o medo de Deus. E aí no versículo 15 em diante, ele continua, né? E os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas mais profundezas da terra. Quer dizer, é o Senhor que me conhece, conhece todos os meus órgãos, a minha subjetividade, a minha formação. Versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Dorme com esse barulho sobre a liberdade humana e a soberania de Deus, que já conhece de todas as coisas. Não tente entender, apenas creia. A gente é livre, mas a gente não é uma surpresa para Deus. Já está tudo sobre o seu devido conhecimento, porque Ele é Deus. Que preciosos, versículo 17, para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Isso me alimenta. E como é grande a soma deles. Se os contasses, excedessem o grão de areia. Tamanha essa sabedoria. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aí o versículo 19 em diante, ó, você vê como é que é a oração. De repente ele está adorando a Deus, agora começa a rogar praga. Isso é salmo. Começa a rogar praga. Ele falou assim, ó, tomar, ó Deus, desce cabo do perverso. Isso aqui não cabe no Novo Testamento, né? Não cabe. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti
E como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado. Olha a alma dele sendo sincera diante de Deus. É lógico que aqui não é nenhum convite para odiar o inimigo. Inclusive Jesus vai dizer para a gente que a gente tem que amar o inimigo, porque amar o amigo, né, até qualquer um faz, né? Então, o convite do evangelho, mas ele está sendo sincero. Olha, Senhor, tem um monte de gente que se levanta contra nós. Aí você tem que fazer a leitura contextual de uma época de pelo menos 2, 3 mil anos atrás, onde tinha uma outra percepção de como Deus se revelava para eles, e vinham os inimigos, os filisteus, com ódio consumado. Eu também os aborreço. Tomara que o Senhor dá cabo a eles. Mas ele continua, ao mesmo tempo que ele faz essa oração pedindo proteção, porque ele está debaixo de ameaça. Aí vem o versículo 23 e termina com mais uma oração bonita. Sonda-me, ó Deus, concluindo o salmo. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E ele termina falando: Senhor, eu estou aqui, eu tenho certeza do teu amor sobre mim, que o Senhor me cerca por detrás e por diante. Põe a sua mão sobre mim, mesmo sendo esse ser confuso, que faz terapia e ainda não se conhece. Eu tenho certeza do teu cuidado sobre mim, ainda que eu diga, ferrou tudo, já era. A minha alma sabe muito bem do teu amor, mas eu quero melhorar. Essa é uma oração que todo mundo que anda com Deus, fala assim: Deus sabe quem eu sou mesmo, sou todo vacaiado, ele põe sobre mim a sua mão e me cerca. Não, ele fala, olha, ele termina assim: minha alma sabe muito bem, mas por favor, guia-me pelo caminho eterno, que é o caminho dos teus braços. É praticamente impossível estar nos braços do Senhor, andando no caminho eterno e ser a mesma pessoa. Isso não é lição de moral, de querer impressionar os outros, isso vaza. Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluem do interior. Você não precisa de dar testemunho. Crente que tem esse programa, você tem que dar testemunho. Eu não dou testemunho, eu sou testemunho. Vaza de mim. Se eu ficar preocupado em dar testemunho, eu estou sendo um artista, eu estou sendo hipócrita. Essa era a figura do hipócrita na tradição grega, né? Que colocava uma máscara. Aí eu faço aqui para todo mundo ver, eu estou dando testemunho, mas e de perto? E no flagrante, quando assenta, levanta, vaza de você. Rio de água viva flui, poderia usar até essa tradução, vaza do seu interior. A pessoa fala, essa pessoa é tão diferente. Tentar dar testemunho agrada mais a crente, mas lá de fora quem quer ver fluir de você esse caminho eterno, porque você tem esse nível de intimidade com ele. Então, essa é uma leitura existencial do texto bíblico. Para ler isso, você tem que deixar de lado vida religiosa, preocupação com dogmas, com legalismos, com misticismo. É a alma nua diante de Deus. É os gemidos da alma e o cuidado de Deus perpassando por isso. Esquadrinhas o meu andar, né? Essa expressão aqui da Revista Atualizada, esquadrinhar e colocar em pequenos quadros. Sabe aquela foto de pixel, de longe você vê ela assim, você vai colocando direito, vai vendo as imperfeições assim, ó. Você vai dando zoom, aí vai ficando os quadrinhos dos pixels. É isso que é esquadrinhar. Investiga tudo isso, me conhece, mas me cerca por detrás e por diante, e eu faço essa oração. Por favor, Senhor. Minha alma sabe muito bem, guia-me pelo teu caminho, que é o caminho eterno. Eu acho que vale a pena fazer esse tipo de leitura, né? Não sei o que a gente disse aqui que pode ter te interpelado em alguma coisa, mas que você possa fazer essa oração junto com Davi e junto com a gente nessa manhã. Vamos orar?